Nós temos, ao longo das últimas 4 semanas, hoje é a quinta semana, quinto domingo, que nós temos falado sobre esta série, a experiência do cenáculo. Temos falado um pouquinho a respeito disso, como que Deus tem nos abençoado através dessas mensagens. Quem tem sido abençoado com essas mensagens, amém? Temos falado sobre a experiência do cenáculo e começamos falando sobre o cenáculo ser um lugar mais alto. Falamos sobre o homem com o cântaro de água. Falamos sobre Jesus ser mais do que apenas um conhecido, né? Falamos sobre relacionamento, sobre o cenáculo ser um lugar de elevação e um lugar de exclusividade. Quem lembra disso, amém? Elevação da nossa comunhão, elevação do nosso entendimento e elevação da nossa obediência, né? Falamos sobre isso. E exclusividade, porque Deus quer uma aliança conosco, e aliança pressupõe exclusividade, amém? Então falamos um pouco sobre isso. Na semana passada, falamos sobre um lugar de conexão. Quem se lembra da mensagem da semana passada? Amém. Quem foi abençoado aí, amém? Falamos sobre um personagem na Bíblia que pouca gente sabe dele, né? Um tal de Eutico. Falamos sobre Eutico em Atos capítulo 20. Falamos sobre Eutico que, quando estava ouvindo um sermão de Paulo, ele estava sentado na janela e a janela estava aberta. E Paulo falou demais, bem parecido com o pastor Diego, assim. Paulo falou demais, Eutico estava meio com sono, dormiu, caiu da janela, bateu lá embaixo do 3º andar, porque eles estavam no cenáculo, diga-me que cenáculo. Caiu da janela e morreu. Paulo desceu correndo, foi lá e orou por Eutico e ressuscitou Eutico. E com essa experiência do cenáculo, nós aprendemos algumas lições poderosas e importantes, como que o cenáculo é um lugar de conexão, um lugar que revela a demonstração do poder de Deus, né? E por isso que temos falado muito sobre esse ambiente, que na Bíblia é o cenáculo, é um quarto elevado na casa, um quarto que seria o sótão da casa, que aparentemente é um quarto normal como qualquer um outro, mas ele simboliza um ambiente espiritual que devemos produzir nas nossas vidas, um ecossistema de sobrenatural. É quando as nossas vidas estão se adequando àquilo que Deus deseja realizar, porque tem coisas que Deus não pode fazer em qualquer ambiente. Quem entende o que eu estou querendo dizer, amém? Tem um texto interessante, onde Jesus está na sua terra, na terra que ele nasceu. Aí ele diz assim, a Bíblia diz assim, que ele não pôde fazer muitos milagres ali, porque as pessoas conheciam ele desde menino, e eles não criam nele. Aí Jesus diz, o profeta, ele não tem honra na sua própria terra, e diz que ali ele não conseguiu fazer muitos milagres. Olha só, Jesus, Deus, se tem alguém que tem poder para fazer milagres, é Jesus. Como que ele não pôde fazer muitos milagres ali? Por quê? Porque o ambiente não era adequado. Quem está entendendo? Por isso que nós precisamos produzir um cenáculo nas nossas vidas. E esse cenáculo aqui é esse simbolismo, o simbolismo de um ambiente reservado para o trabalhar do Senhor. A gente falou um pouquinho sobre isso na semana passada, como que nós precisamos criar um ambiente onde Deus tenha liberdade nas nossas vidas. Será que Deus pode falar com você qualquer coisa que Ele deseja falar? Ou será que tem coisa que quando Deus deseja falar com você, você é meio bicudo? Hello? Será que Deus pode chamar a sua atenção em qualquer área da sua vida? Dependendo do assunto que Deus tocar, você para de vir na igreja. Porque tem gente que converte só pelas metades, né? Tem gente que o sangue só encosta em algumas partes. A gente precisa ter um ambiente. É como o consultório médico. No consultório médico, a gente não pode ter reservas. Quem está entendendo o que eu estou querendo dizer? Né? Consultório médico é lugar de se despir, é lugar de fazer perguntas que você não faria para qualquer pessoa.
o consultório médico é o lugar para você revelar coisas que você está sentindo, que você não falaria para ninguém. Você não posta essas coisas no Twitter, você não posta no Instagram. Mas no consultório médico, você pergunta, você fala, no consultório médico você está despido, senão não tem como o médico te examinar. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Da mesma forma, o cenáculo é o lugar de você se despir diante da presença do Senhor. Um lugar de sinceridade. Sinceridade. Sabe de onde vem a palavra sincero? Nem li o texto ainda, já estou pregando, você recebe aí se quiser. Sabe de onde vem a palavra sincero? A palavra sincero vem do latim sincera. Na época da Renascença, os artistas plásticos, eles faziam esculturas que eram muito valiosas na época. E o que acontecia era, quando uma escultura quebrava, ela tinha como ser reparada só parcialmente, porque as esculturas eram feitas de pedra, algumas delas eram de mármore, esculturas de mármore, esculturas de pedra. Então, quando quebrava alguma coisa, era difícil de consertar, porque era esculpido, não tinha como encaixar uma peça nova. Então, o que eles faziam? Eles faziam a peça que se quebrou, eles faziam uma réplica de cera, e pintavam da mesma cor, e acoplavam ali. E a estátua parecia estar completa, mas ela era composta de cera, ela tinha cera, você está entendendo? Então, quando ela ficava, por exemplo, exposta ao sol, o sol derretia a cera e mostrava o defeito da escultura. Então, uma escultura, ela era mais valiosa se ela fosse sincera, se ela fosse sem cera, se ela fosse completa, genuína, você está entendendo? Tem gente que vive cheio de cera por aí. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer, querido? Deus está querendo que você esteja despido, que você seja sincero, sincera, que seja só você. Esse é o cenáculo, é o lugar onde eu posso ser sincero com o Senhor, a respeito das minhas falhas, a respeito daquilo que Ele precisa fazer em mim. Porque por mais que tentamos, não é possível impressionar ao Senhor com aquilo que fazemos. Sabe o que a Bíblia diz sobre agradar a Deus? A Bíblia diz que tem só uma forma de agradar a Deus. A Bíblia diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Só a fé que agrada ao Senhor. Quem está me entendendo? Então vamos ao texto sagrado, vamos falar hoje sobre o meu tema de hoje. O tema da série é a experiência do cenáculo. Mas o meu tema hoje é toda a história importa. Amém? Vira para quem está do seu lado e diga: toda a história importa. Isso, é tudo importante, cada detalhe é importante. Toda a história importa. Amém? Vamos lá. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: certo dia, passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Por isso que eu queria que você ficasse sentado para a gente ler o texto, porque eu vou ficar parando o tempo inteiro. A primeira coisa que, se for comigo, você não precisa me constranger a comer nada, não. Você só me fala uma vez, você não precisa ser muito persuasivo, para você me convencer a comer alguma coisa, tá? Só para você ver algumas das coisas que são diferentes entre eu e Eliseu. Daí, todas as vezes que passava lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro. Qual que é o quarto que fica em cima? Como é que é? Um cenáculo. Vamos fazer um cenáculozinho para ele? Um quartozinho? Obra de pedreiro. E ponhamos-lhes nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro.
Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Um dia, olha como que essas expressões se repetem. O versículo 8 começa dizendo assim, certo dia. Versículo 11, um dia. Ou seja, negócio meio aleatório. Aconteceu. Você percebe isso? Você percebe? Aconteceu, certo dia. Surgiu. Por um acaso aconteceu o quê? Versículo 11. Um dia. Qual dia? Qualquer dia. Um dia desse aí, numa quarta-feira qualquer, terça-feira, sei lá. Um dia. Vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi, chama esta sunamita. Chamando a ele, ela se pôs diante do profeta. Este dissera ao seu moço, diz-lhe, eis que tu nos tem tratado com muita abnegação. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu, habito no meio do meu povo. Parecia até uma resposta que não tem nada a ver com a pergunta, né? O que eu posso fazer por você? Eu habito no meio do meu povo. Entendi. Parece que não faz sentido. Mas é uma expressão importante. Por quê? Diga comigo, toda a história é importante. Todos os detalhes são importantes. Toda a história. Vira para quem está do seu lado, a pessoa mais bonita do seu lado aí, e diga, toda a sua história é importante. Isso, aleluia, graça. Vira para outra também que você acha que você está meio feinha hoje. Fala para o outro aí também, fala aí, toda a sua história é importante, amém? Toda a história é importante. Toda a história. Na época, não era comum que a mulher, após se casar, morasse em meio ao seu povo, a sua família. Era comum que ela morasse próximo à família do marido. Mas ela deixa bem claro, ela diz, não, eu habito no meio do meu povo, ou seja, eu tô no meio de familiares, o meu sistema de suporte está todo aqui, eu tenho toda a ajuda que eu preciso, eu não preciso de nada, profeta, eu estou abastada, vivo bem, sou próspera junto com meu esposo, vivo no meio do meu povo, está tudo bem comigo. Versículo 14, então disse o profeta, que se há de fazer por ela? Geazi respondeu, ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Vou deixar esse negócio de velho para um outro dia, né? Disse Eliseu, chama. Chamando-a, ela se pôs à porta. E disse-lhe o profeta, por este tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. Manto. Eita. Que coisa linda. Ela disse, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Quando eu leio isso, eu quase que consigo ver o semblante trêmulo no rosto dessa mulher. Porque é como uma mulher que esperou por aquilo por tanto tempo, ela tentou por tantos anos, e se decepcionou com uma esperança intensa, até o ponto em que não era mais fisicamente possível. O texto deixa claro, existe uma tradição judaica que acredita que essa sunamita podia ter sido irmã daquela sunamita que foi levada para Davi, em 1 de Reis, quando Davi estava quase morrendo, e os servos de Davi queriam reanimar Davi, trouxeram uma sunamita muito bonita para Davi, para ver se Davi dava uma despertada. Tem uma tradição que acredita que essa sunamita possa ter sido irmã dela, talvez essa mulher aqui tinha próximo de 100 anos de idade, nós não sabemos. Mas ainda que seja uma moça em tempo fértil, fisicamente, biologicamente falando, ainda que seja, o texto deixa bem claro que o seu marido já era velho, e tem algumas limitações fisiológicas com essa questão de idade, e por mais que ela tivesse fértil, o marido já era velho, e a sua esperança de conceber e dar à luz um filho, já não existia mais. Talvez ainda que ela estivesse na idade de conceber, talvez ela fosse estéril, não fosse uma pessoa fértil.
Quem está me entendendo? O ponto que eu quero chegar é que, por mais que ela tentasse, e ela tentou, ela chegou ao ponto da sua esperança se esvair, minguar, acabar. Ela não tinha mais esperança. E eu quero dizer para você uma coisa, meu irmão. Quando eu leio o que essa mulher diz para o profeta diz: você vai ter um filho. E ela diz: não, pelo amor de Deus, profeta, não me faça ter esperança de novo. É como se ela estivesse dizendo: profeta, dói demais para mim. É muito doloroso para, não me faça desejar isso novamente. Eu quase superei. Eu não quero passar por isso novamente. O problema é que quando nós desistimos da esperança, nós fechamos a porta para o Senhor operar, porque a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Se você não tem esperança mais, a fé não pode operar, porque a base da fé é a sua esperança. Quem não tem esperança não tem fé, e a Bíblia deixa claro, eu falei agora há pouco, que a fé, sem fé é impossível agradar a Deus. A história dessa mulher é uma história muito impactante, porque eu me enxergo nela, e eu acho que você também pode se enxergar em coisas da sua vida que você já esperou, já esteve muito entusiasmado até pouco tempo atrás, mas chegou um certo momento, um certo ponto da sua caminhada e você cansou de se decepcionar, e você hoje diz para o Senhor: Senhor, nem toca nesse assunto aqui. Não, ô Eliseu, peraí. Não mexe com isso não, Eliseu. Não mintas a tua serva. Versículo 17. Concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tempo determinado. Você sabia que tem um tempo determinado do Senhor para você? Tem um tempo, por mais que você queira crer que as coisas acontecem avulso, Deus tem um tempo determinado para você. E nada acontece, Fabrício, nada acontece fora do tempo determinado. Encosta em quem está do seu lado e diga aí: tem um tempo determinado sobre a sua vida. Diga aí, diga: toda a história é importante. Diga: toda a história é importante. Diga: toda a história. Toda a história é importante. Até os dias em que a esperança parece ter morrido, até esses dias são importantes. Diga: toda a história. Oh, meu Deus do céu. Será que eu vou conseguir terminar de ler esse texto para começar a pregar? Versículo 18. Tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os segadores. Disse a seu pai: ai, a minha cabeça. Então o pai disse ao seu moço: leva-o à sua mãe. Poético esse camarada, sábio. O camarada sabia o que estava fazendo. Ele o tomou e levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia e morreu. A promessa, o milagre. Sabe, você sabia que tem gente que o medo de se decepcionar fala mais alto do que o desejo de experimentar aquilo que pode ser a sua realização? E o medo de nos decepcionar, às vezes, nos priva de experimentar coisas gloriosas do Senhor. Essa mulher, que havia recebido finalmente aquilo que aguardava do Senhor, vê o seu filho morrer nos seus braços.
Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus. Aonde? No cenáculo. Diga comigo, a experiência do cenáculo. Fechou a porta e saiu. Chamou seu marido e disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele: por que vais a ele hoje? Não é dia de festa de lua nova, nem sábado. Ela disse: não se faz mal. Meu Deus. Ou não faz mal. Versículo 24. Então fez ela albardar a jumenta e disse ao moço: guia e anda, não te detenhas no caminho, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi seu moço: eis aí a sunamita, corre ao seu encontro e diz-lhe: vai tudo bem contigo? Vai tudo bem com teu marido? Vai tudo bem com o menino? Ela respondeu: tudo bem. Você sabia que tem coisas que você não precisa postar no Facebook? Você sabia? Você sabia que tem coisa que você não precisa colocar colocar no vento para o mundo saber? Tem coisa que fica só entre você e o Senhor. Tem coisa que fica só no seu quarto de oração. Você sabia disso? Tem coisa que fica só entre você e o seu cônjuge, você e o seu conselheiro, você e o seu mentor. Tem coisa que não precisa todo mundo saber. Hello? Eu sei que não é encontro de casais, o mês da família é só em setembro. Quando chegar no mês da família a gente fala mais detalhes. Mas eu me canso de aconselhar casais que estão enfrentando tempos de dificuldade e discutem os seus problemas conjugais na frente dos seus filhos. E eu acho impressionante isso, como que os casais hoje em dia utilizam os seus filhos como uma ferramenta de punição um contra o outro. Não privam os seus filhos daquilo que eles estão atravessando na sua vida íntima, pessoal. E como isso marca as crianças, marca a vida dessas crianças. As crianças precisam ser protegidas. Tem coisas que não é todo mundo que precisa saber, tem coisas que nem os seus filhos precisam saber. Quem está me entendendo? Hello? Versículo 27, chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, abraçou-lhe os pés. Então se chegou Geazi para arrancá-la, mas o homem de Deus disse: deixa, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor me encobriu e não me manifestou. Disse ela: pedi eu a meu Senhor algum filho? Não disse eu, não me enganes? Eu consigo quase que ouvir a dor na voz dessa mulher. Você consegue perceber isso? Essa mulher dizendo para o profeta, dizendo: eu falei para você. Eu falei para você que eu não queria nada. Olha o que aconteceu. Olha a ousadia dessa mulher. Diga comigo, toda a história importa. Mas pastor, até esse momento aqui de dor, de perda, até isso importa. Toda a história importa. Meu Deus. Versículo 30. Versículo 29. Disse o profeta Geazi: cinge os lombos, toma o teu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes, e se alguém te saudar, não lhe respondas. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém, disse a mãe do menino: tão certo quando vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e seguiu.
Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não houve nele voz nem sinal de vida. Então voltou a encontrar-se com Eliseu e lhe deu aviso e disse: o menino não despertou. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino e pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele e suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele e a carne do menino aqueceu. Então se levantou, andou no quarto, uma vez de lá para cá, e tornou a subir e se estendeu sobre o menino. Este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou Geazi e disse: chama a sunamita. Ele a chamou e apresentando-se ela ao profeta, este lhe disse: toma o teu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés dele, prostrou-se em terra, tomou o seu filho e saiu. Diga comigo, toda a história importa. A história dessa mulher é uma história fantástica, porque se você ler essa história com um pouco de imaginação, você fecha os olhos, você quase que consegue ver o semblante dessa mulher. Eu quase que consigo ouvir a voz dela cheia de dor ao falar com o profeta. E eu quase que consigo ver o sorriso dela estampado no seu rosto após receber a restauração do seu milagre. Toda a história importa. Essa experiência do cenáculo tem a ver com isso. Tem a ver com o fato de que toda a nossa história importa. Cada detalhe. É interessante isso, porque na semana passada eu toquei um pouquinho nesse assunto, quando a Bíblia nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Diga comigo, todas as coisas. Diga mais forte, diga todas as coisas. Diga mais uma vez, diga todas as coisas. Todas as coisas cooperam, ou seja, é como se a vida fosse uma receita em andamento, e cada acontecimento, cada evento na sua vida serve como que um ingrediente, como se fosse um ingrediente a mais na sua receita. E quaisquer ingredientes que a vida te supra, Deus pode usar aquilo para o benefício da receita que está em andamento. Quem está me entendendo? E são coisas que aparentemente não são planejadas. É como o texto diz: um certo dia. Não são coisas que foram marcadas, agendadas. Não. É coisa que pode acontecer na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, qualquer dia. Pode acontecer dia 13 de março, como também pode acontecer dia 22 de novembro. Não, pode ser qualquer dia. Não faz diferença em qual época do ano, qual estação. Não é necessariamente o seu dia favorito e nem o dia que você tenha marcado na sua agenda. Mas acontecimentos marcantes nas nossas vidas, que às vezes redefinem as nossas vidas, acontecem em dias que não planejamos. Um dia que você tenha recebido uma certa notícia, ou algo aconteceu, ou algo se deu no seu círculo de relacionamento imediato, que naquela manhã o seu celular não necessariamente te avisando ou te alertando para o fato de que alguma coisa podia acontecer naquele dia. Não, foi simplesmente certo dia. Aconteceu um certo dia, versículo 11. Um dia, ou seja, um belo dia, alguma coisa acontece, porque são ingredientes que surgem sem serem anunciados. É como, quem já teve com fome, se você não tinha necessariamente feito uma compra específica, mas você estava com fome e você pegou e abriu a geladeira e pensou assim: o que eu posso fazer com o que está aqui na geladeira? Você já passou por essa, meu Deus, momentos angustiantes? Aí você abre a geladeira, tem 2 garrafas d'água, uma cabeça de alho, metade de uma cebola, um tomate, 2 ovos. Você pensa: o que eu posso fazer com isso aqui, hein?
É mais ou menos isso. É como se a vida desse para você ingredientes não planejados, porque não são. A gente tem a tendência de se lembrar apenas dos momentos que foram importantes para nós, datas memoráveis. Você lembra dos aniversários, você lembra das férias, você lembra do aniversário de casamento, você lembra do dia que nasceu o seu filho, você lembra disso, daquilo, você lembra do dia que você ganhou aquele lucro abençoado, quando você vendeu aquela empresa, ou você lembra das coisas importantes, entre aspas, mas toda a história importa. Toda a história, todas as decisões, todos os momentos de conquista e os momentos de aflição, todos eles contribuem, porque todas as coisas cooperam, elas trabalham juntas para o bem da receita que Deus está colocando em andamento na sua vida. E não adianta você extrair um ingrediente dessa receita, um elemento da sua, uma foto da sua história, e a partir dessa foto você chegar a conclusões drásticas a respeito do seu caminhar. Porque o que importa não é a foto, o que importa é o todo. Quem está entendendo? Se você extrair um elemento só, um ingrediente só, quem já colocou uma colherada uma colher de fermento na boca? Hein? Quem já saboreou uma colher de fermento puro, cru, na boca assim? Que maravilha, né? Bênção? Não? Se você gostar de fermento puro, você vem aqui na frente, eu vou orar por você, impor as mãos sobre você, essa libertação sobre a sua vida. Fermento puro é bom? Não. Mas tira ele de uma receita de bolo para você ver o que acontece. Tira ele da receita de um pão. A minha sogra faz uns pão abençoados. Minha esposa faz uns pão ridículo. Ela jura, ela tenta me convencer a vida inteira que ela não sabe fazer coisa na cozinha. Tudo que ela faz é gostoso. Vida inteira. Vira para mim e fala: ai, não sei, olha que coisa, ai, que não sei o que, vou fazer uma comida aqui, não importa não, que não sei o que, aí faz aquela comida, tanto que eu sou, o meu shape, arredondado, maravilhoso, culpa dela, faz os pãozinhos caseiros, aquilo cresce, só de você sentir o cheiro daquele negócio assando, experiência sobrenatural. Tira aquela colherzinha de fermento daquela receita de pão, para você ver o que acontece. Você não aproveita nem o pão, nem o fermento. Porque o pão só funciona se tudo contribuir. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Todas as coisas cooperam. Até aquilo que acontece certo dia. E eu louvo a Deus por causa da percepção dessa mulher. Meu Deus do céu. Irmã Pamela, essa mulher, no versículo 10, essa mulher dá uma aula para nós do que é percepção espiritual. Versículo 9 e 10, coloca na tela para mim, coloca eles juntos. Por favor, seleciona os dois e põe os dois na tela. 9 e 10. Ela dá uma aula para a gente de percepção espiritual. Olha só, ela disse ao seu marido: eu tenho observado, by the way, eu pergunto para você tem observado as coisas à sua volta? Você presta atenção no que está acontecendo, em quem te rodeia, quem está tentando te influenciar? Você observa quando o diabo está tentando fazer uma armadilha para você, ou quando Deus está tentando abrir uma porta para você? Você consegue observar e perceber? Tem um texto, acha esse texto para mim, Ju, fazendo um favor. Um texto, eu acho que é em Jeremias, se não for Jeremias, é Isaías. Eu acho que é Isaías 43, 19. Se não tiver lá, tu vai estar perto. E diz: eis que estou fazendo uma coisa nova, não a percebeis? Será que você não percebe? Será que, meu Deus do céu, Deus está querendo aguçar a sua percepção. Essa mulher, para mim, eu virei fã de carteirinha dessa mulher. Nem o nome dela a gente sabe. 4319. 4319? Você está brincando? Você acertei? Misericórdia. Sorte pura.
Eis que estou, põe na tela para mim, por favor, Vini. 43:19. 43:19, hã? Isaías 43:19, Eis que faço uma coisa nova, agora está saindo à luz, porventura não a percebeis? Eu estou tentando colocar um caminho no deserto para você, abrir um rio no ermo, você não consegue ver o que eu estou fazendo? Essa mulher dá uma aula para a gente, Elsandra. Volta lá para 2 Reis para mim rapidinho, 9 e 10. 4, 9 e 10. 4, versículo 9 e 10. Disse ao seu marido, escuta aqui, eu tenho observado, e by the way, que camarada sortudo, viu? Cara igual eu, assim, Tereza. Sortudo de ter uma mulher perceptiva, observadora. Uma mulher antenada, que sabe ouvir a voz de Deus. Que você me vê pregar aqui, você acha, nossa, o pastor Diego tem um dom maravilhoso. Ih, meu filho, é só porque eu estou casado com a mulher certa, senão eu estava no sal. Escuta aqui, eu tenho observado que esse cara aí que passa sempre por nós, esse cara é diferenciado. Esse cara é flamenguista. Esse cara tá... Esse cara sabe o que está fazendo. Meu irmão, você não sabe o prejuízo que é viver uma vida espiritualmente distraída. Quando você não consegue observar quando Deus está prestes a fazer alguma coisa, e quando você não consegue observar que o diabo está tramando alguma coisa. O que você tem observado? O que você tem? Diga comigo, toda a história importa. Eu tenho observado que esse cara é diferente. Então, vamos fazer o seguinte, Rani. Porque ela está convencendo o cara. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto sobre o muro. Vamos fazer um cenáculozinho para ele aqui? Vamos colocar ali uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro, bem específico. Essa mulher estava planejando tudo, já tinha contratado até um decorador, um interior designer. Falou, vamos fazer o seguinte, eu observei isso daqui, vamos adequar as nossas vidas para receber a presença de Deus? Isso é poderoso, sabe por que isso é poderoso? Porque nós requeremos que Deus faça adequações para nós todo o tempo. E eu pergunto para você, qual foi a última vez que você adequou a sua vida para receber Deus? Nós, igreja, nós temos a mentalidade que nós temos que adequar esse espaço para receber. Adequamos, treinamos o pessoal e tudo e tal. Está ali a Brenda, trabalha duro, tadinha da Brenda. Trabalha duro, a Jussara trabalha duro. Jussara me aguenta, me atura. Às vezes de noite eu estou mandando mensagem para Jussara. O Vini está ali, aprendendo a mexer e tudo e tal. Os meninos estão aqui limpando. Vem gente aqui, varre, limpa banheiro, constrói, põe parede de ferro e tudo para adequar a igreja para receber você, para chegar aqui e você ter uma experiência com o Senhor. Eu pergunto o seguinte, será que você está adequando a sua vida para chegar à presença de Deus? O que aconteceria? O que aconteceria se sábado fosse um dia de preparação para que eu esteja na presença de Deus amanhã? O que aconteceria se você chegasse aqui no domingo e não tivesse com sono, mas tivesse ido dormir cedo no sábado intencionalmente para chegar aqui pronto para ouvir a palavra de Deus? O que aconteceria se você chegasse aqui e não fica... Agora, por exemplo, eu já passei 7 minutos do meu horário de terminar de pregar. Eu tenho consciência disso, porque o relógio está na minha cara ali. Eu sei que eu passei do horário. E eu não vou acabar agora. Não vou. Tem uma mensagem para passar para você. Eu sei que você está com fome. Eu estou também.
Mas o que aconteceria se ao invés de ficar distraído com a fome que você está, se você levantasse 1 hora mais cedo, tomasse um café reforçado, porque você sabe, dizendo, o pastor Diego fala demais, mas eu não vou ficar distraído hoje, eu vou receber o que Deus tem para mim. E você se adequar. Não, vamos fazer o seguinte, Rani. Vamos mudar todo o estilo da nossa vida aqui para receber a presença de Deus. Porque eu não sei se você sabe, mas construção é enjoado. Construção é enjoado, inconveniente, custoso, cansativo, requer muito esforço. Lá em casa, tem 1 mês e meio que eu estou no último dia de obra lá em casa. Tem 1 mês e meio que eu estou pintando um quarto e um banheiro para terminar tudo. 1 mês para pintar um quarto. Lá em casa. E não é um quarto. Não. Vou falar não, porque senão você vai perder até a sua admiração pelo pastor. Pastor, vai perder toda a sua admiração. A minha casa ficou em obras de outubro do ano passado até esse mês agora, junho. Eu fiquei em obras lá em casa. Eu praticamente coloquei a casa no chão e fiz outra casa. Eu reformei tudo lá em casa. Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. 8, 9 meses de obra. Se a Jane tivesse aceitado ter outro filho, já estava com um filho novo aí, 3 filhos. Ora por mim. Vai orando. Deus está fazendo a obra. Ela não sabe, eu estou jejuando no mundo, não tem nem ideia. Deixa quieto. E Deus já começou a fazer a obra. Ontem mesmo ela estava lá no basement, arrumando as roupinhas dos meninos que ela quer guardar. Aí arruma 2 minutos e fica 10 minutos no telefone olhando foto. E manda foto para mim, foto dos meninos neném, e tudo e tal. E eu lá em cima trabalhando, e ela lá embaixo, eu ouvindo ela falar com ela mesma. Não vou ter mais filho. Arrumando aquelas roupinhas desse tamanho assim, Eva, aquelas bermudinhas, desse tamanho assim as bermudinhas. Não vou ter mais. Quem crê comigo aí, diga amém. Ei. O que essa mulher estava propondo fazer requeria esforço, era custoso e era inconveniente. Para quê? Só para adequar o seu espaço, a sua casa, para receber a presença de Deus. Qual foi a última vez que você saiu da sua rotina para se adequar à presença de Deus? O que você construiu na sua rotina, no seu dia a dia? Qual o hábito que você se forçou a acostumar com ele para se adequar à presença de Deus? Porque a gente quer que Deus se adeque. Ela balança a cabeça assim, mas depois chega em casa e olha tudo no dicionário, e no dia seguinte me manda aquela lista de coisas. Pastor, isso foi errado. Então não balança a cabeça. Para quem não sabe, a Jussara é minha secretária, minha tia Teima. Secretária da igreja. Parece que não, mas eu vim do Brasil para cá com 11 anos de idade. Com 11 anos de idade. Eu tenho que aprender desse jeito. Eu falo errado, para ela consertar, no dia seguinte eu falo certo. Nós precisamos nos adequar para receber a presença de Deus. E aquilo que fazemos para nos adequar parte das observações que nós fazemos. O que você vem observando? Porque tem gente que só tem olhos para observar o que não presta. Digo, toda a história importa.
Façamos-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro. Que mulher fantástica, meu Deus. Que perceptiva, antenada, acesa. Não é possível experimentar algo glorioso do Senhor sem que você construa algo específico para isso. Eu tenho que construir na minha vida uma rotina, hábitos que me preparem para viver uma vida de cenáculo. Quem está entendendo? Porque tem uma diferença gritante entre conhecer sobre Jesus e conhecer Jesus. Por exemplo, uma das personalidades que eu mais admiro, não vou falar não, vou passar vergonha, né? No mundo do esporte, é o Zico. O Zico é o tipo do cara que, se eu estou no YouTube, eu vejo a foto do Zico em um vídeo, eu vou parar para assistir aquele vídeo. Gente, e eu nasci em 1989. Quando eu nasci, Zico já não jogava mais naquele nível que ele jogou no começo da década de 80. Mas é impressionante como que os outros atletas veneram o Zico. Atletas como o Ronaldo Fenômeno, Rivaldo, esses caras conversando, entra o Zico, todo mundo bate continência para o Zico. O Zico era o cara. Conheço tudo sobre a vida do Zico. Tudo. Te conto a história do Zico, de quando ele era pequenininho, até quando ele perdeu o pênalti contra a Itália em 82. Conto tudo para você. Conheço tudo sobre o Zico, mas não conheço o Zico. Nunca tomei um café com ele, nunca jantei com ele. Não conheço ele, eu conheço sobre ele, mas não conheço ele. Tem muita gente que sabe sobre Jesus. Você sabe o que eu te conto. A minha pergunta para você é: você conhece ele? Porque olha só o que essa mulher faz. Faz um cenáculo, hospeda o profeta, recebe uma promessa e a promessa se cumpre. Depois o menino adoece, fica com a cabeça dói, ele vai para o colo da mãe, morre no colo da própria mãe. Aí no versículo 21, subiu ela e deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Ou seja, quando a criança, 21 por favor, quando a criança morre no colo dela, qual é o primeiro lugar que ela vai? Ela vai imediatamente para o lugar que ela construiu, para um relacionamento com a presença. Ou seja, ela tem um lugar para levar as suas decepções, para levar as suas perdas. Ela tem um lugar, porque tem coisa que não é para qualquer lugar que você pode levar. Tem coisa que não é para qualquer um que você pode falar. Tem coisa que só pertence ao ambiente do cenáculo. E é uma diferença grande, meu irmão, de você ser uma pessoa amargurada que vive reclamando, para ser uma pessoa que leva as suas desavenças e as suas dificuldades ao Senhor, e sente que está sendo ouvido. Isso só acontece com quem tem um cenáculo. Eu não vou me demorar, já passei 16 minutos, mas a história eu já contei ela para você. Toda a história é importante. Ela deixa a criança no cenáculo, corre lá, busca o profeta. Eliseu chega, se estende sobre o menino. A primeira vez o corpo do menino se aquece, mas o menino não vive. Eliseu sai dali, caminha de um lado para o outro. Depois volta uma segunda vez, porque tem coisas que são processuais. Tem coisas que Deus precisa de um tempo para poder restaurar na sua vida. Alguns de nós, a gente fica 20, 30 anos tentando estragar as nossas emoções e as nossas experiências de relacionamento. A gente fica 20, 25 anos estragando a nossa vida e espera que Deus conserte isso em uma semana e meia. Não, tem coisa que leva tempo. Tem coisa que você tem que aprender a celebrar os pequenos passos.
Eu sei que não é o que você quer ouvir. O que você quer ouvir é que eu venha aqui e fale, sua vida nunca mais vai ser a mesma, é hoje que Deus tudo vai transformar. Não, tem coisa que você vai chegar em casa e vai ter expectativa que o menino vai estar pulando em cima da cama e ele vai estar deitado no mesmo lugar, só vai estar mais quentinho. Mas celebra o pequeno progresso. Celebra, porque aquele que começou a boa obra na sua vida, ele há de concluí-la. Eliseu volta, se estende sobre o menino. A Bíblia diz que ele coloca mão com a mão, boca com boca, olho com olho. Ele se estende sobre a criança. E aí o menino volta à vida, respira. E ele dá 7 espirros. E volta à vida. Uma história de restauração. Diga comigo, toda a história é importante. Bom, se toda a história é importante, eu não posso terminar minha mensagem aqui. Não posso. Porque, Fabrício, a história dessa mulher não acaba aqui. Vai comigo para o capítulo 8, 4 capítulos à frente. Quatro capítulos à frente. Ora, Eliseu havia falado àquela mulher, cujo filho ele ressuscitara, dizendo, levanta-te, vai, tu e a tua família, e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, e ela virá sobre a terra por 7 anos. A mulher, pois, levantou-se, fez conforme a palavra do homem de Deus, foi com a sua família e peregrinou na terra dos filisteus 7 anos. Mas ao cabo dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pelas suas casas e pelas suas terras. Só um minutinho, por favor. Então, vamos recapitular aqui. Depois daquele capítulo 4 que nós lemos lá atrás, o texto meio que abandona essa mulher. Não toca mais nesse assunto. O texto não segue a vida dela. 4 capítulos depois, o texto volta nela. Fala, aquela mulher que Eliseu ressuscitou o filho dela. Pois é, Eliseu falou com ela que Deus ia trazer fome à terra durante 7 anos. E Eliseu avisou ela, falou, faz o seguinte, vai para outro lugar aí, porque durante 7 anos a coisa vai ficar meio estreita. Ela foi. Foi para a terra dos filisteus, e 7 anos com a terra dela desocupada, a casa dela desocupada. E o que aconteceu? Provavelmente o rei se apossou das terras dela, e reaproveitou as terras dela, porque ela tinha abandonado a sua terra. Quem está entendendo? Por isso que ela chega, e ela agora quer restituição. Ela vai ao rei, para clamar, interceder ao rei, para recuperar o que era dela, de volta. Diga-me, toda a história importa. Quando o que ela tinha parecia estar perdido, eu gosto da ousadia dessa mulher. Essa mulher, eu quero conhecer essa mulher quando a gente chegar na glória. Imagino que essa mulher deve ser poderosa. Meu Deus do céu. Essa mulher não era brincadeira, não. Essa mulher, ela conheceu o homem de Deus, constrangeu ele para entrar e comer. Ô profeta, senta aqui, eu fiz uma broa de milho. Senta aqui, eu fiz um bolo de cenoura. Ei. Meu Deus. Isso aí no cafezinho da manhã. Mas no meio da tarde, assim, o profeta, entra aqui que eu fiz uma picanha. Abençoada, entra aqui. Porque profeta, homem de Deus mesmo, comia picanha, comia coisa. Constrangeu ele. Não, minha filha, eu tô com pressa. Nada disso, profeta. Entra aqui para você comer. Entra aqui que eu fiz para você. Entrava o profeta Geazi, comia, tomava um cafezinho, batia um papo e tudo e tal. Aí ela observou, falou, não, esse cara é diferenciado. Aí ela constrangeu o marido, convenceu o marido a fazer uma adição na casa dela, um sobradinho. Fez um quartinho no terraço para receber o homem de... A mulher era ousada, dava passos firmes em direção àquilo que era o propósito de Deus na vida dela.
tudo em dias não marcados no calendário. Certo dia, um dia, belo dia, aconteceu um dia, mas são toda a história importa. Diga comigo, toda a história. Até nos dias que você não tinha marcado no seu calendário, na sua agenda, até esses dias importam. Pois essa mulher, depois que ela volta, depois de 7 anos, ela chega e diz, não, eu quero a minha terra de volta, aquela terra é minha, então eu vou no rei, vou reclamar. Ela chegou na presença do rei. Quando chega na presença do rei, olha só o que acontece, versículo 4. Porque o rei não tinha obrigação de devolver a terra dessa mulher. Ora, o rei falava a quem? Geazi. Quem era o Geazi? Geazi era o servo do profeta, o moço do homem de Deus, dizendo, conta-me, peço-te, todas as grandes coisas que Eliseu tem feito. Me fala, me dá um update aí sobre o ministério de Eliseu, Geazi. Como é que está Eliseu? Fala para mim. E sucedeu que, contando ele ao rei, como Eliseu ressuscitara aquele que estava morto, eis que a mulher cujo filho ressuscitara, veio aclamar o rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi, aí rei, mulher aí. Diga comigo, toda a história importa. Rei meu senhor, essa aí é a mulher. Esse menino aí é o tal que eu estou falando para o senhor agora aqui, que Eliseu ressuscitou. Então, olha só essa imagem, Tereza. A mulher chega diante do rei para pedir algo que o rei não tinha nenhuma obrigação de dar de volta. Chega para pedir. Enquanto ela está entrando na sala, está Geazi falando. Pois é, rei, você me perguntou sobre o ministério de Eliseu? Rapaz, Eliseu, poderoso, viu? Eliseu encontrou uma mulher, a mulher faz, by the way, essa mulher faz uma broa de milho, rapaz. Pois ele profetizou para ela que ele ia ter um filho, 1 ano depois a mulher teve o filho. E o filho não morreu, rapaz, pois Eliseu estendeu sobre o menino espirrou 7 vezes, voltou a viver o menino. E enquanto Eliseu está falando, entra a mulher e fala, rei, cadê minha terra? Geazi olha, rei, essa aí é a mulher, Versículo 7. 6. O rei interrogou a mulher e ela contou o caso. Então o rei lhe designou um oficial, olha isso, ao qual disse, faze restituir-lhe tudo quanto era seu. A restituição de Deus na vida daquele que teme ao Senhor nunca termina empatado. Não, Deus nunca termina no 0-0. Se você tivesse entendido isso, você tinha dado pelo menos um glóriazinho pequenininho. Eu disse que Deus nunca termina no 0-0. Nunca. Deus nunca termina no 0-0. Se tivesse restituído tudo que era dela, terminava no 0-0. Mas Deus não termina no 0-0. E todas as rendas das terras, desde o dia que deixou o país até agora. Ou seja, o rei disse assim, é o seguinte, é você essa mulher? Sou eu mesmo. Então é o seguinte, vem cá, oficial, vem cá, oficial. Rápido, esse oficial do rei aqui tá meio cansado. Vem cá, oficial, faz o seguinte, você vai ficar por conta dela. Então, restitui tudo que era dela, mas além disso, faz um cálculo direitinho, de toda a renda que ela perdeu durante os 7 anos que ela estava na terra dos filisteus. Toda essa renda, restitui para ela também. Porque é tudo dela. Sabe qual meu Jesus. Sabe qual que é a gênese de tudo isso? A semente de tudo, o princípio de tudo isso? Sabe o que foi? Foi a iniciativa de construir um cenáculo. E toda a história importa. Existem trechos da nossa história que talvez gostaríamos de poder esquecer. Talvez você esteja vivendo um desses trechos agora.
você está no meio de dias que você gostaria muito de poder esquecer deles. Mas eu quero dizer para você uma coisa: toda a história importa. Porque foi o que Deus fez no dia da angústia dessa mulher, que abriu para ela a porta de uma restituição que foi muito além das suas expectativas. Será que você pode se colocar de pé? Porque eu estou pregando para um povo hoje, meu Deus do céu, eu estou pregando para pessoas cuja esperança está sendo renovada. Eu estou pregando para pessoas que talvez estejam atravessando dias de dificuldade e de tribulação, e você está tentando se permanecer de pé, e você não encontra forças mais para isso, pois Deus está clamando dos céus para você, dizendo: cada um desses dias importa. Seja fortalecido, porque toda a sua história, cada dia, não só os aniversários, não só os feriados, não só as festas, não só as conquistas, não, toda a sua história importa. Cada dia, cada minuto, cada segundo, cada instante tem as marcas da promessa de Deus sobre ti. Meu Deus, até o que morreu faz parte do milagre que Deus está fazendo. Meu Deus, será que eu estou pregando para alguém hoje aqui? Será que eu estou pregando para alguém hoje aqui? Porque eu vim como profeta de Deus neste lugar para declarar sobre a sua vida: tem uma restauração a caminho que vai muito além daquilo que você consegue calcular na sua calculadorazinha humana. Tem restituição do Senhor sobre a tua vida. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia. Meu Deus, eu sinto a presença de Deus neste lugar. Eu sinto a presença de Deus neste lugar. Eu sinto a presença de Deus neste lugar. Aleluia. E eu declaro sobre ti, em nome de Jesus, que a sua esperança seja renovada, que as suas forças sejam restabelecidas, e que você possa começar a observar aquilo que Deus está fazendo por ti, porque Ele trabalha por você, Ele trabalha por você, Ele luta por você, Ele peleja por você, Ele cuida de ti. Toda a história importa. Toda a história importa, os dias bons importam, os dias maus também importam, toda a história importa. E não deixe que Satanás fique com um dia sequer, porque meu Deus, eu espero que o Espírito Santo de Deus esteja ministrando no seu coração, porque você não pode desistir daquilo que Deus está ainda fazendo. Ele não terminou. Acalma o teu coração, e tu verás que a restauração de Deus sobre ti vai além daquilo que você pode pedir, pensar ou imaginar. Tudo que você precisa é de um cenáculo. Tudo que você precisa é de um cenáculo. Tudo que você precisa é de um altar. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Levante as suas mãos na presença de Deus. Eu quero chamar aqui à frente a irmã Mônica. Vem aqui, irmã Mônica. Vem aqui, irmã Jussara. Diácono Odiélio, vem cá, companheiro. Esses irmãos vão estar aqui à frente ministrando sobre o povo de Deus. Se você desejar oração, vem aqui à frente, fica aqui atrás, queridos. Se você desejar uma oração específica, sai do seu lugar, vem aqui à frente, porque nós queremos orar por você. Eu não quero que você saia daqui sem um toque do Senhor nesta manhã, porque eu creio que é um tempo de restituição e de restauração sobre a sua vida. Deus está fazendo algo neste lugar que vai muito além daquilo que você pode fazer só. Aleluia.
Em nome de Jesus.